Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com. Então, como dizíamos, hoje temos um tema especial. Acorda, ó tu que dormes. E o nosso querido amigo César Sátiro vai trazer mais uma vez a sua contribuição para nós. Seja bem-vindo, César, é uma alegria recebê-lo aqui. E como nós fazemos sempre, iniciamos com uma leitura de preparação, né, de harmonização. Estamos tirando aqui do livro Pão Nosso. É a de número 170, intitulada A Língua. Não estamos ouvindo, Leônidas. Tivemos um pequeno problema com o áudio, mas estamos retornando. Então, como dizíamos, nós vamos fazer a leitura da mensagem intitulada A Língua, de número 170 do livro Pai Nosso. O versículo 6 do capítulo 3 de Tiago, onde está dito: a língua também é um fogo. E o Emmanuel interpreta para nós: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo vemo-la
à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Olha, uma ótima reflexão, né? Aliás, não só em relação à língua, mas em relação aos outros órgãos do corpo, né? Que nos foram, os membros, etc., que nos foram, assim, providenciados pela espiritualidade superior, para que nós os utilizemos de forma justa, equilibrada, edificante, em nosso benefício e em benefício de todos. Infelizmente, ainda estamos muito mais próximos às nossas origens, ainda tomados pelo egoísmo, pelo desequilíbrio, pela empáfia, muitas vezes, né? E, em decorrência disso, não sabemos bem utilizar esses recursos maravilhosos. Numa outra mensagem, Emmanuel faz referência aos nossos ouvidos, né? E ele chega até a afirmar que o que a gente escuta é mais importante ainda do que o que a gente fala. Olha só, quer dizer, quando ele diz o que a gente escuta, ele está se referindo àquilo com que nós sintonizamos. Então, se eu sintonizo com a malícia, com a maldade, com as coisas banais da vida, o que acontece com as malícias, o que acontece, isso vai reverberar no nosso íntimo e vai repercutir tanto na fala quanto na língua. A língua é esse órgão tão pequenino, não é? Mas é de um poder imenso. E tem mais, ela tem uma característica muito importante, que o que ela faz, ela não volta atrás. O que ela diz, ela não retoma para corrigir o rumo, não é? Foi dito, pronto, acabou. Não se volta atrás. Não é isso, César? Seja bem-vindo, viu? Uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente, e com certeza teremos uma noite assim, bastante proveitosa, com um bom uso da língua, não é? Expressando as reflexões que possam nos levar ao equilíbrio, às ações, às nossas atitudes. Então, César, esse trecho, Despertas, ó tu que dormes, ele consta lá como sendo como uma pequena passagem da carta
aos Efésios, né? Escrito por Paulo. Isso. E Emmanuel, inclusive, tem considerações a esse respeito. E o que você poderia trazer para a gente, César? Boa noite, Leone, boa noite a Neuza, ao Márcio, a todos os nossos amigos, né, da Brasil Espírita. Boa noite a todos os nossos amigos por este imenso Brasil, por aqueles que estão fora do Brasil, como nós. É uma alegria muito grande nós podermos termos estes momentos de reflexão. É sempre uma alegria para o nosso coração. Nós agradecemos, né? Eu agradeço o convite e o privilégio de estarmos juntos e no lar de tantas pessoas, nos lares, né, de tantas pessoas. Nós, quando escolhemos este texto, nós tínhamos em mente esta dificuldade que às vezes nós constatamos. O que me levou a escolher este capítulo do livro Pão Nosso é o fato de ter tido algumas conversas recentemente, Leones, com alguns amigos e frequentadores da nossa casa. Mas é um problema, isto que eu vou falar, que você conhece, que nossos amigos espíritas conhecemos já de longa data. Este problema diz respeito ao fato de que algumas pessoas começam a frequentar a casa espírita e, recentemente, conversando com alguns desses amigos, nós vimos alguns indicando a dificuldade, algumas senhoras identificando a dificuldade que tinham para transmitir a seus esposos o conhecimento que estavam recebendo. Alguns nos falam dos filhos, as dificuldades que possuem para transmitir aos filhos o conhecimento. Em alguns estudos nossos, nós tivemos ocasião de discutir um pouco a respeito disso. E por que alguns de nós despertamos? Por que alguns continuam dormindo? Por que alguns de nós já estamos acordados para o conhecimento espiritual e o recebemos como uma água viva que alimenta nossos corações, que regenera nossas almas, que nos dá vida, e outros parecem impermeáveis a esta mesma água bendita? Então, nós escolhemos esta lição pensando nestas pessoas e pensando em propor uma reflexão a respeito deste assunto. Emmanuel, como sempre, com grande propriedade, vai analisar, né, e ele coloca o título Desperta, ó tu que dormes, baseado exatamente, como você disse, Leones, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 14. E Paulo diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Obviamente que ele está nos falando, né, este é o capítulo 68 do Pão Nosso, e ele está nos falando aí, está nos chamando de mortos, aqueles que estão mortos para as coisas do Espírito. Obviamente que quando Paulo nos chama ao despertamento, bom, despertar é tirar do sono, é acordar, é tirar do estado de inércia, é colocar em ação alguém que estava parado. E no sentido figurado é tomar consciência. Então, o que Paulo basicamente está nos dizendo é: tome consciência, acorde, né? Olhe a vida. E nós, quando nós pensamos nisso e olhamos o primeiro trecho do texto de Emmanuel, só ali nós já temos elementos para um bate-papo de muito tempo, né? Emmanuel tem essa capacidade. Ele nos diz o seguinte, é um trecho muito pequenininho: grande número de adventícios, ou não aos círculos do cristianismo,
né, pessoas de fora ou de dentro do cristianismo, está nos dizendo ele, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, só neste pequeno parágrafo, Emmanuel, ele identifica o fato de que muitos que estão dentro ou fora do cristianismo alegam dificuldades. Dificuldades para compreender os ensinamentos do Cristo. Ele não está nem falando de praticar. E aí ele vai nos dizer, né, essas dificuldades são de várias naturezas. Ele elencou duas, ele fala a dificuldade de interpretação de textos, as questiúnculas literárias. Emmanuel escolheu dois extremos. As dificuldades de interpretação de textos é algo que está ligado ao cabedal cultural e intelectual das pessoas. Não basta saber ler, é preciso saber ler com propriedade, se informar, né? Analisar os textos dos evangelhos não é uma atividade fácil. E por isso mesmo Allan Kardec nos propôs o Evangelho segundo o Espiritismo, selecionando nos evangelhos os aspectos mais importantes, que são aqueles ligados à moral do Cristo. Então, ficou muito fácil para quem quer entender os evangelhos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos alegam dificuldades, não falamos necessariamente de nós espíritas. Um jovem hoje teria dificuldades para ler os textos dos evangelhos, porque lhe falta cultura de base, cultura histórica. Muitas vezes, cultura linguística, porque é preciso, como diz, né, o Jorge Maria Borges, o escritor espanhol argentino, é preciso ter lido muitos livros para entender um livro. E nós temos de menos em menos o hábito da leitura. Somos uma geração, e vivemos uma geração, né, as últimas 2, 3 gerações, desde que começou a televisão, e depois as outras mídias, que leem de menos em menos em menos. Então, vai ficando difícil entender, né? E aí tem os das questiúnculas literárias, né? Nós vemos especialistas que ficam discutindo nuances dos textos evangélicos, nuances de aspectos históricos. Mas será que Jesus fez isso antes ou depois? E não prestam atenção na mensagem. E aí Emmanuel nos diz, né, eles se inquietam, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano do qual ele se revestiu para poder existir no nosso mundo. Além dessas dificuldades, Leones, que o Emmanuel colocou, eu colocaria aí várias outras, né? Por exemplo, ele também fala do envoltório humano do pão divino. Não tem meio da religião chegar ao nosso mundo, mesmo que ela venha por revelação, ela tem que passar por uma pessoa, ou por pessoas. Então, a primeira revelação nos chega através de Moisés. E mesmo que Deus, né, pessoalmente tivesse escrito, né, a gente sabe que o Espiritismo nos explica o que aconteceu, né, um fenômeno mediúnico de grande importância, de grande significação, mas, mesmo que o próprio Deus tivesse escrito as tábuas, né, das leis, Moisés teve que trazê-las e teve que ministrá-las ao povo. Então, passa sempre por um envoltório, por uma característica humana. Jesus veio pessoalmente, mas ele não escreveu. E nós teremos depois centenas de textos que foram, ao longo dos séculos, sendo selecionados e chegou ao formato que nós conhecemos.
Alguns discutem, né, se deveríamos ter incluído tal ou tal livro, ou tirado este ou aquele. Na Bíblia propriamente hebraica, nós temos alguns livros que não temos na Bíblia católica, e na protestante tem alguns livros que não tem, e vice-versa. Então, nós temos, né, um aspecto humano. O cristianismo se fez pelo trabalho dos apóstolos, sobretudo, né, de Simão Pedro, Paulo, João, Tiago, né, Estevão, aqueles ali dos primeiros momentos e que vão viajar, trabalhar, aqueles que escreveram os textos evangélicos, São Lucas, São Mateus, né, Marcos, João. Então, nós temos um aspecto humano, e muitas vezes as pessoas rejeitam a mensagem porque ela está envolvida num aspecto humano. Por exemplo, aqui nos países do norte, nós vemos uma grande repulsa à religião, porque o catolicismo fez erros. Mas os erros que o catolicismo fez são de natureza humana. São erros que podem acontecer em qualquer instituição. São drásticos, são horríveis, devem ser condenados e punidos, mas são humanos. Agora, as pessoas, como eles próprios dizem aqui, nós jogamos o bebê com a água do banho. Nós recusamos a mensagem do Cristo, o amor que ele nos trouxe, porque alguns daqueles que se dizem seus representantes traíram a mensagem e traíram o Senhor. Então, isso é muito, muito triste, porque no Espiritismo também nós podemos ter pessoas que vão nos decepcionar. Mas é aí que vem, né, a característica importante da pessoa que estuda, que lê, porque ela começa a criar autonomia e não depende mais do médium A ou B, do fulano, do presidente do centro, do amigo. Ele começa a criar autonomia porque ele estuda por si mesmo, ele participa, ele lê, e ele vai aprendendo a caminhar com as próprias pernas, entendendo que as pessoas com quem vive são humanas e cometem erros, né? Nós poderíamos ainda falar, né, às vezes nós nos afastamos, né, devido à personalidade das pessoas. Aquele diretor do centro é muito autoritário. Aquele médium, ele é muito molenga, ele não fala firme quando tem que falar. E nós damos uma série de justificativas para não pegarmos nós mesmos o caminho, né? Nós temos questões ideológicas, pessoas que vão dizer, né, que aprenderam na escola, a religião é um ópio do povo, mas nunca foram ler, nunca estudaram, nunca leram sequer um livro sobre o assunto e saem dizendo, e usam isso como um meio de ficar distante do conhecimento e continuar dormindo. Né? Então, nós temos, né, por exemplo, essas dificuldades todas, e Emmanuel vai nos dizer, né, esses amigos que têm essas dificuldades não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Isso é muito interessante, porque Emmanuel está nos dizendo o que são faculdades superiores? Por que nós estamos dormindo para as coisas espirituais? Porque somos vítimas da paralisia das faculdades superiores. Bom, faculdades superiores do ser humano, a primeira delas é a razão. Né? Nós temos a razão, nós temos a intuição, nós temos a imaginação, nós temos a capacidade, né, de exercer a vontade. Essas são capacidades superiores humanas. Então, nós vemos que aqueles nossos irmãos que estão dormindo para as coisas espirituais são pessoas que estão com suas capacidades superiores em estado de paralisia. E olha o que Emmanuel diz. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos vão achar que tudo isso é muito bonito, digno de louvor, mas fica só nisso.
E aí ele diz, o coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Vejamos bem, incapaz de analisar e compreender. Então, quando nós falamos de faculdades superiores, nós estamos falando de memória, de percepção, de intuição, de imaginação, de razão. E a razão é, propriamente dito, né, a faculdade que mais distingue a nós, seres humanos, dos outros seres da criação. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que se nos comparássemos aos espíritos superiores, eles diriam que não é mais a razão que os distingue, mas a intuição direta das coisas divinas. Alguém como Jesus não precisa de razão no sentido que nós humanos precisamos. Mas André Luiz nos diz que nós levamos milhões de anos até chegarmos a este dia maravilhoso em que nos reconhecemos como um ser racional. Então, o uso da razão é ainda para nós algo essencial. E como nós usamos a razão? É aí que Emmanuel vai nos mostrar. Ele diz, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Maravilhoso, né? Porque ele está nos dizendo que nós somos realmente humanos quando nos questionamos sobre estes aspectos fundamentais da vida. Nós estamos acordando quando começamos a nos perguntar, o que é que eu faço? O que é que eu desejo? Por que eu desejo isso? Qual é o propósito da minha existência? Qual é a finalidade? Por que eu estou nesse mundo? Porque há algo como a dor que alcança alguns e outros parecem imunes? Porque há crianças que nascem com problemas e há outros que têm uma saúde de ferro e abusam a vida inteira e nada acontece? Então, porque há pessoas que com 4, 5 anos dominam as matemáticas, a música, as ciências, e outros que estudam a vida inteira para conseguir dominar alguns poucos aspectos. Então, aquele que está acordando, aquele que está começando a sair do sono profundo, ele começa a se fazer perguntas. E é esta característica que muitas vezes vai distinguir alguém que chega a uma casa espírita. Nós queremos respostas, nós queremos o entendimento das coisas. Há pessoas que fazem perguntas, mas não há um passo aí que tem que ser feito, que nós constatamos da nossa experiência de todos os dias na casa espírita e na vida. Uma pessoa pode fazer perguntas, mas nem sempre ela quer realmente as respostas. Por exemplo, às vezes a pessoa está sofrendo, está em depressão, ou tem um problema de família, e nós falamos, meu irmão, eu conheço algo que pode te ajudar a entender tudo isso, e poderia te ajudar, inclusive, a resolver. E aí você começa a falar, de espiritualidade, a pessoa se fecha. Então, há bloqueios que são de ordem mental, educação recebida, o meio social em que vivemos. Nós temos que analisar tudo isso, meus irmãos, porque às vezes nós estamos dormindo porque fomos hipnotizados por um professor lá no secundário ou na faculdade que nos disse, religião é uma coisa para fracos, religião é uma coisa para pessoas incultas. Inculto deve ser esse pobre professor que não tem a menor ideia de quem era um Santo Tomás de Aquino, um Teilhard de Chardin, um Allan Kardec, que não tem a menor ideia de quem sejam essas pessoas que escreveram, produziram um Pascal. Nós estamos falando de gente de grande peso intelectual e moral. Então, questionar-se, mas vencer também os bloqueios que nos impedem,
de ter acesso à verdade, à compreensão das coisas espirituais. Muitas vezes nós estamos dormindo porque ouvimos um professor, ou porque na nossa adolescência nos afinamos com um grupo que falava aquilo e nós continuamos repetindo. O problema é que se nós não acordarmos, isso significa sofrimento para nós. Emmanuel diz, né? Grandes massas supostamente religiosas, olha o que ele diz, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Olha o que o benfeitor está nos dizendo, ele está falando que mesmo nos meios que muitas vezes são religiosos, nós estamos dormindo, porque não temos aquilo que a doutrina espírita e que Allan Kardec, de uma maneira maravilhosa, chamou de a fé racional. A verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez esse esforço, né? Ele tentou articular o conhecimento espiritual do catolicismo da sua época com a filosofia de Aristóteles. Nós veremos Pascal, né, Descartes e tantos outros em seus tempos, né, em suas épocas, tentando essa articulação. E nós veremos isso se concretizar maravilhosamente com a doutrina espírita. E é estranho, porque nós achamos que as pessoas que rejeitam, né, a fé racional são aqueles que ou são muito ignorantes ou são muito cultos. Normalmente, aqueles que são mais ignorantes, nós falamos, a pessoa não é capaz de entender que é um aspecto racional, mas não é assim. Nós já encontramos pessoas muito cultas, muito esclarecidas, mas que quando nós falamos, cientificamente falando, né, e quando nós falamos o espiritismo é racional, ela disse, não, mas então ele não é religião. Eu falei, como assim? Não, religião é uma questão de crença, né? de crer ou não crer. Eu falei, não, isso é aposta, né? Você está fazendo uma aposta. O espiritismo não é assim, ele te explica por que crer, por que, né? Ele nos dá um entendimento do porquê fazer, por que sermos bons. Aí ele nos explica, né, porque há reencarnação, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Por que orar? E aí o Espiritismo vai nos explicar o mecanismo da prece, dos fluidos, né, das frequências e vibrações, vai nos explicar que o universo está mergulhado no pensamento divino, e que se nós oramos, nós entramos em contato com esse pensamento. Então o Espiritismo é uma fé racional. É a fé que homens como Allan Kardec sonharam para a humanidade. É aquela que faz, né, o coração dar as mãos à razão, a religião dar as mãos à ciência. O Espiritismo sonha com essa possibilidade e ele a concretizou em si mesmo. E nós estamos abertos para as duas coisas. Agora, nós temos massas imensas de irmãos nossos, mesmo frequentando templos religiosos. Já é um começo, né? Já é um começo. Mas é um começo ainda dormente, de quem está ainda em estado de sonolência espiritual. E esse estado de sonolência, ele pode prosseguir por muito tempo, né? Lá no livro Mensageiros, por exemplo, André Luiz nos fala, né, daquela cidade, daquele entreposto no plano espiritual, no qual dormiam 2.000 irmãos, em estado de sonolência profunda, com pesadelos, e depois de uma belíssima prece do trabalho de paz, teve 3, 4 ou 5 lá que acordaram ainda em estado quase de verdadeiros zumbis. Então, nós temos, né, uma mensagem do benfeitor Inácio Bittencourt, esse grande médium receitista, este grande divulgador do espiritismo no Rio de Janeiro e no Brasil, primeiro, né, a publicar as mensagens ainda não assinadas de Chico Xavier, no seu jornal,
ele nos escreve através do, se eu não me engano, Valdo Vieira, no Ceareiros de Volta, e ele nos diz que há muitas razões, né, para nós, espíritas, às vezes, termos dificuldades, às vezes podemos abandonar a doutrina por muitas razões, podemos não entender as coisas, mas no final da mensagem ele diz que um dos fatores mais fundamentais na nossa incompreensão das coisas é a nossa preguiça intelectual. Então, é muito bonito isso, porque a doutrina espírita é provavelmente a doutrina que produziu uma literatura numa quantidade extraordinária, num tempo muito curto. Leva-se muito tempo para escrever livros e livros de qualidade. E se nós pegarmos só as obras de Chico Xavier e Ivone Pereira, né, nós temos Caibar Schutel e tantos outros, nós temos ali elementos para muitos séculos de estudo. Só as obras de André Luiz têm trazido, né, uma quantidade de pesquisa científica imensa e sempre ligada ao aspecto moral, à necessidade de acordarmos, né, de abrirmos os olhos, de enxergarmos a realidade da vida. Todos os livros, mesmo os livros mais filosóficos e científicos, históricos, de Emmanuel, de André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros, todos eles nos chamam a necessidade de integrar o conhecimento e usá-lo para transformar a nós mesmos, para melhorarmos, para crescermos, para sermos criaturas melhores. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? E aí vem a vida nos acordar, nos diz Emmanuel. Ele diz o seguinte: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam essas multidões, né? Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos. Enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, como é que a vida nos acorda? A vida nos acorda com as sacudidas que ela vai dando, né? Nós vamos vivendo em estado de sonolência, mas começamos a perceber que nossas ações têm consequências, que nossos pensamentos são importantes, que nossos desejos são importantes. Nós começamos a prestar atenção aos poucos. E a vida vai nos sacudindo, muitas vezes com dores terríveis, com surpresas desagradáveis, né, com situações de vida que nos obrigam a refletir, a pensar, a questionar: por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Até aquele momento, muitas vezes nós não estávamos preocupados. Mas, em face de uma situação qualquer, nós somos obrigados a pensar, a procurar soluções, a começarmos a busca pelo conhecimento, pelo entendimento da vida. Então, ele diz, né, uma palavra, ele diz uma frase aqui, essencial, né? Através do esforço pessoal, que se despertem e se levantem, através do esforço pessoal. Então, nós não teremos nada dado. É da lei da vida que nós semeemos livremente, mas é da lei da vida que nós tenhamos que colher aquilo que semeamos. E Emmanuel nos diz, né, que nesse processo de sermos sacudidos pela vida, nós vamos acordando e percebendo que o nosso destino é obra nossa. Percebendo que a nossa vida é construção pessoal. Muita gente não gosta de ouvir isso. Muita gente deixa o espiritismo quando a pessoa vem a uma palestra, duas, e aí um dia alguém fala algo bonito, consolador, ele fica muito feliz, aí volta para a segunda vez, alguém começa a falar de responsabilidade pessoal,
E aí a pessoa já começa a ficar em dúvida, porque a doutrina ela vem nos dizer: nós não somos vítimas, senão de nós mesmos. Nossas desgraças, né, têm origem na nossa vida atual, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ou nas nossas vidas passadas. Nós somos responsáveis. O Leones leu no início a mensagem sobre a fala, né, o uso da fala, e a doutrina vai nos dizer: nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que projetamos de nós pela palavra, há mesmo uma mensagem, né, de um benfeitor também nesse livro, Ceareiros de Volta, que vai nos dizer a linguagem inarticulada. Se eu não me engano, é de Abel Gomes. E ele vai dizer que a expressão dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso sorriso, dos nossos trejeitos, tudo isto comunica nosso mundo interior e somos responsáveis também por isto. A doutrina espírita nos coloca a um nível de responsabilidade muito grande. É terrível, mas é maravilhoso, porque eu sei que depende de mim. Se eu me esforço, se eu trabalho, se eu me dedico, se eu estudo, eu avanço. E o que é bonito na doutrina espírita é que esse avanço não se perde. Porque tudo aquilo que nós incorporamos à alma, como valores, como conhecimento, como atitudes e como aptidões, vai conosco. Por exemplo, você pode ter trabalhado uma vida inteira para aprender música. Ao final de todos esses anos, você tem uma certa facilidade. E aí, o que acontece? O que acontece é que na próxima encarnação, tudo que foi tão difícil nessa, porque você começou nessa a trabalhar a música, na próxima já vem como uma facilidade, e você acelera e vai adiante. E muita gente que está começando. Então, a doutrina é maravilhosa, porque todo esforço pessoal, todo trabalho, e assim nas virtudes, né, que é o coração da vivência espiritual. De que serve saber da reencarnação, ou da imortalidade, ou da comunicação dos espíritos, se não for para aplicar esse conhecimento e transformar as nossas vidas, melhorar a nós mesmos, construirmos um ser humano mais digno, mais respeitável, mais responsável, mais capaz. Então, a doutrina, ela nos coloca, né, diante dessa possibilidade de entendimento. E finalizo, Leones, lembrando que ele fala no final, né? Você desperta, ele diz, você desperta e se levanta através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Isto é interessante porque quando a pessoa começa a fazer estes questionamentos, e quando ela vem parar no centro espírita, nos livros espíritas, eu queria dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir: meu irmão, preste bem atenção no que está acontecendo. Porque o espiritismo é a única doutrina, neste momento, e eu não conheço outra, na humanidade, capaz de articular ciência, filosofia e religião, espiritualidade. Moral, né? Capaz de responder às nossas questões e capaz de orientar a nossa vida de um modo racional e libertador. Por que a doutrina faz tudo isso? Porque ela nos coloca com os seus princípios, com os seus conhecimentos, com os seus livros, com os testemunhos da imortalidade, ela nos coloca face a face com Jesus. E, a partir daí, o Cristo passa a nos esclarecer, a nos orientar e a nos guiar. Então, meus irmãos, nós espíritas não só estamos despertos, mas nós temos um tesouro nas nossas mãos, que nos permitirá avançar, melhorar, construir, refazer, né, as nossas vidas em termos sólidos, em termos seguros,
porque a doutrina nos abre a possibilidade de ouvir novamente Jesus, de entender o que ele falou, e não estar na condição que Emmanuel fala no início do texto, daqueles irmãos que não entendem o que Jesus falou. Com o Espiritismo, é perfeitamente possível entender, compreender e absorver a mensagem do Cristo, que é a mensagem mais importante que a humanidade recebeu em toda a sua história. E o Espiritismo nada mais é que uma porta, uma janela, um caminho que nos leva ao Cristo com perfeita clareza e perfeito entendimento. Então, que nós reflitamos, né? É tempo de acordar. Desperta, ó tu que dormes. Olha, eu fiquei até constrangido em lhe interromper. Uma maravilha, o César, muito bom. E reflete mesmo a realidade. Primeiro, dos ensinamentos do mestre, né? Porque eles apenas não nos franqueiam a sabedoria, a linguagem erudita, o conhecimento, o saber, mas, sobretudo, porque ele nos liberta de nós mesmos, não é? E nos esclarece. E uma coisa importantíssima, já que ainda nós estamos, pelo menos eu, nessa fase de troca, né? Uma fase meio mercantil, e nos proporciona a felicidade, que é algo que a gente busca de uma forma tão equivocada. A gente bate em portas indevidas e encontramos o vazio, a frustração. E com o Evangelho de Jesus, isso daí nos supre, né? A gente se torna mais leve, mais feliz, mais em harmonia conosco mesmo, com o outro, com a divindade, né? É uma maravilha. E a doutrina é para nós como se fosse uma continuação da missão de Jesus de nos conduzir à angelitude. Eu não tenho nenhuma reserva em falar isso, talvez até alguns não concordem, sobretudo pessoas oriundas de outras crenças que não mergulharam profundamente na filosofia espírita, na sua largueza e profundidade, né? Mas a doutrina espírita é uma maravilha e assim, e ela vai um pouco além, nos trazendo revelações que no passado não era possível que elas chegassem a nós, né, pelas nossas limitações, ignorâncias, e além disso, como as obras de André Luiz, como você bem mencionou, né? O Espiritismo descortina a vida após a morte. É como se ele abrisse essas janelas para que nós olhássemos e observássemos como tudo isso transcorre. E, além disso, as obras em particular, né, de Emmanuel, a quem a gente está se referindo, as outras obras de André Luiz, que não tem esse cunho dessa relação entre os dois planos, né? As obras de Joana de Ângeles, enfim, são tantos os emissários divinos que foram designados para nos trazer tudo isso de uma forma tão amorosa. Então, essas obras, elas nos esclarecem muito, elas
detalham pormenores que antes eram impossíveis de serem observados e analisados, né? E é uma coisa maravilhosa. Uma coisa que você enfatizou bem, César, é o problema da nossa preguiça intelectual, né? E isso ainda é muito forte. E não sei, a impressão que eu tenho é que isso tem se potencializado através dos. Hoje, a internet é uma fonte de muita riqueza, mas também de muita frivolidade, de muita mediocridade. E é muito mais fácil as pessoas transitarem pelas fragilidades, pelas mediocridades, do que pelos caminhos que nos levam, como diria Jesus, à porta estreita, né? Porque essas coisas, elas gratificam de imediato, nos dão uma sensação de alegria, de felicidade, entre aspas, né? De prazer. Entretanto, elas são efêmeras, né? Cessado a causa, passa o efeito. Você se alegra e, de repente, sumiu. Cessou aquilo, acabou. A gente volta ao nosso estado natural, o nosso estado habitual de, muitas vezes, de frustração, de tristeza, de falta de objetividade, né? De objetivo na vida. Enquanto o que diz respeito aos nossos valores perenos, isso exige um esforço enorme, né, de nós, porque eles não gratificam de imediato. Você tem que plantar, né? Tem que regar, tem que cuidar, tem que esperar que cresça, podar e tal, até colher os frutos. Então, se não há uma persistência, uma lucidez, a gente, no caminho, a gente desiste, porque não encontra essas facilidades e essas gratificações que estamos em busca, das quais estamos em busca. Então, eu acho isso maravilhoso. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando cá comigo. A gente sabe que a mensagem de Jesus é para todos. A mensagem espírita também é para todos. Mas, no momento ainda, eu falo atual, não é nas circunstâncias exteriores. Falo em termos de evolução nossa. A gente ainda não é capaz de assimilar e de tirar de tudo isso a essência. Daí essa advertência aqui de Emmanuel: desperta, ó tu que dormes. Porque não é simplesmente você querer. Não é tem alguma coisa além disso que exige. É como se fosse uma maturidade que a gente alcançou de alguma maneira, e as leis divinas nos favorecem com isso. É como se a gente tivesse conquistado isso ao longo dessa caminhada toda, né? Porque há tanta gente inteligente, de muita cultura, mas que se debruçam sobre essa realidade e nada extrai dali, nada fica. Alguma coisa no intelecto, na
a nível de entendimento intelectual, mas que não desce para o coração. Eu estou em busca disso daí, sabe? De uma compreensão melhor, qual o momento, qual as circunstâncias, o que nos possibilita isso daí. Algumas pessoas haverão de dizer, não, isso é um toque mágico, não é? Assim como teria acontecido com o próprio Paulo de Tarso, tal. Mas não era só isso. Aquele momento ali foi um momento excepcional de um desabrochar, mas de algo de alguém, desabrochar em alguém que já trazia com ele uma bagagem muito grande de outras experiências, né? Maria de Magdala, quantos outros com a presença de Jesus se sensibilizaram e isso fez vir à tona esse desabrochar, porque esse mergulho nessa realidade. Eu não sei, às vezes a gente fica pensando assim, é só uma coisa a título de descontração, mas todos aqueles que tiveram um contato, ainda que eventual e infeliz do ponto de vista de atitude com Jesus, todos eles passaram por grandes transformações, né? E, inclusive, Judas, não é? Como é considerado como um grande traidor e que está mais em evidência. E aí, às vezes, as pessoas dizem que, olha, o fulano fazendo uma referência negativa, fulano jogou pedra em Jesus. E eu fico pensando, será que não teria sido bom para mim ter jogado pedra em Jesus? Porque eu teria estado lá com ele. Teria bebido desse amor magnífico, né, universal, contagiante, né? Isso é relativo, né, Leones? Porque nós temos... Você levantou questões aí que são bastante complexas, né? E a doutrina espírita, ela nos ajuda, né, a entender, por exemplo, essa questão de Paulo de Tarso, né? Ele era um homem que estava equivocado por efeito, né, de uma compreensão inadequada. Isso mostra como é perigoso, como é perigosa a nossa situação no mundo. Porque mesmo um espírito de uma alta estatura, como Paulo de Tarso, pôde se enganar. E o Cristo, sabendo, né, que ele estava indo realmente para o abismo, se apresenta a ele e diz, desperta, meu irmão, né, você está no caminho errado. E ele entende tudo, porque ele já tinha nele todos os elementos. Na verdade, é como na química, né? Você tem um catalisador. O catalisador é aquele que chega e permite que a reação aconteça, né, de uma maneira muito rápida, mas para ela acontecer, todos os reagentes têm que estar ali. Exato. Então, Um papel importante aí do catalisador. Mas se os ingredientes, os elementos não estiverem ali presentes, a reação não acontece. Porque a gente sabe que não há transformação na natureza, não há saltos, e, sobretudo, em relação à nossa transformação moral. Não é? A gente
tem que conquistar isso. Então, o espírito, para fazer, se permitir desabrochar, como aconteceu com o Paulo de Tarso, no meu entendimento, ele já trazia de outras experiências uma bagagem muito grande, né? Inclusive em relação ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, que não aportaram aqui somente há 2000 anos. Muitos deles já se anteciparam a esse momento, né, através dos mensageiros do Mestre. E a gente está a toda hora lendo, vendo, ouvindo nos ensinamentos espíritas, e você fez uma referência ainda há pouco, muito boa, da necessidade do nosso esforço, da nossa participação, porque nada cai do céu, né? É preciso que Emmanuel, aliás, naquele outro livro, Palavras de Vida Eterna, ele tem uma mensagem, aliás, tem duas que mais ou menos abordam a mesma temática. É mais ou menos o seguinte: ele relembra aquela passagem da multiplicação dos pães. Então, ele diz, assim, a grosso modo, que Jesus, com o seu saber, né, que a gente não tem nem como qualificar, com o seu domínio sobre as leis da natureza, ele poderia fazer ali surgir pães e peixes à vontade. Entretanto, ele pediu ali aos mais próximos, né? Ele perguntou: quantos pães e quantos peixes tendes? Então, Emmanuel tira daí um ensinamento valioso. É preciso que a gente estenda a nossa mão, que a gente contribua, né? As leis divinas estão sempre ao nosso dispor. Agora, é preciso que a gente vá na direção delas, né? Na direção da luz. É uma caminhada interessante essa nossa, né? E para nós, eu digo para mim, que ainda estou no começo desse processo de evolução, ainda muita coisa que eu preciso descobrir, conhecer, sentir, sobretudo, mais profundidade, para a gente se inteirar e até desfrutar, né? Em termos de alegria, de paz, de serenidade e de certeza de um amanhã feliz, que fatalmente irá acontecer. Não é? Sem dúvida. E nós temos uma doutrina maravilhosa, né, Leones? Porque ela nos explica essas etapas. Muitas vezes, como eu falei no início, nós temos pessoas que nos perguntam: mas por que é tão difícil para o meu marido, né, ou para minha esposa? Então, ele não entende, ele não quer saber. E a doutrina vai nos explicando, né, que a par, né, do lado aí, tirando de lado as influências espirituais que podem estar acontecendo, que também é uma explicação que ajuda a entender em alguns momentos, existem para alguns uma certa limitação, que é natural da maturidade, né? Há espíritos que estão num nível de evolução, nós estamos todos em níveis diferentes. Há coisas que são muito, como você disse, né? Há pessoas, como você falou, que têm um intelecto privilegiado e não conseguem entender.
que há garotos mal saídos da adolescência que leem e falam, é isso, entendi, né? Minha vida está explicada aqui. E aí vem a distinção, né, entre intelecto e sabedoria, porque o sábio é aquele que vai pesando a inteligência com as experiências da vida. E vai fazendo isso e vai entendendo que há um aspecto emotivo, emocional, espiritual, né? Mas o sábio é aquele em quem o intelecto ele é pesado pela experiência da vida, né? Então, nós vamos vendo que há um trabalho, é muito sutil e muito estranho, porque você precisa, para entender essas coisas, de maturidade. Mas como ter maturidade? Bom, é como Emmanuel disse, vem das sacudidelas da vida. Nós vamos aprendendo, vamos observando. Ah, eu enganei aquela pessoa. Mais para frente eu vejo que aquilo teve consequências. Opa, peraí, então o que eu faço tem consequências. Leva muito tempo para a gente chegar só nisso. Né? Perceber a lei de ação e reação leva um tempão para a gente perceber isso. Vamos montando um banco de dados, né? Que exatamente. Aflora naturalmente no momento próprio, né? Por aí, numa linguagem mais singela. Exatamente isso. Nós vamos montando com essas experiências a nossa maturidade. Agora, chega um ponto que isso começa a ficar exponencial. Porque à medida que você domina um elemento, ele favorece dominar outro, e aí favorece dominar outro, e aquilo começa a ir muito rápido quando você começa. Então, nós percebemos que, num certo ponto, nós começamos a acelerar. Mas aí, isso se aplica à vivência, à vida, ao intelecto, mas aí vem o lidar com o que você falou, né? Que são os aspectos morais, com aprimoramento íntimo, né? E aí a gente começa um trabalho, no começo, né? Toda essa dificuldade que nós vivemos, controlar pensamentos, instintos. No texto de Emmanuel, ele fala, né? Aqui no início, ele tem uma hora que ele diz deixar a condição animal, né? Não vou achar aqui agora, assim, de bate-pronto, mas ele fala, né, que a gente, nesse processo, tem que ir deixando, né, a condição animal, a condição de emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio destino. Ele está dizendo aqui que, enquanto a gente não se ergue, né, não emerge da animalidade, nós somos controlados pelos instintos, né, pelas nossas pulsões. Então, aos poucos, nós vamos emergindo dessa condição de animalidade e vamos começando a tomar o nosso destino nas próprias mãos. Então, quando nós chegamos a essa maturidade, aí nós entendemos que o nosso destino é nosso, né? Que a nossa felicidade depende de nós, e todo o trabalho, né, tem a compensação, e todo estudo vai nos trazer maturidade, conhecimento. Então, eu lembro, Leones, de um aluno, né, que chegou para mim e falou, professor, eu não gosto de vir à escola, eu não gosto de estudar, porque isso aqui parece uma prisão. Toda hora alguém dizendo para mim o que fazer. E aí eu falei, olha, vamos pensar. Você tem razão. Isso aqui é uma prisão. Só que é uma prisão que vai te libertar. Porque com o que você vai aprender aqui, você vai poder escolher depois o que você vai fazer, onde é que você vai trabalhar, como é que você vai viver. Só que se você fugir dessa prisão, você vai ficar preso pro resto da tua vida. E aí você não vai ter escolha. E que é a pior prisão que existe para nós? Você não tem escolha. Aí ele olhou e falou, nunca tinha visto desse jeito. E é mais ou menos isto, né? A gente tem que ir lutando e entender que o corpo é um peso, é uma luta, dominá-lo, adestrá-lo, controlar nossos impulsos, não ter preguiça intelectual, né? A gente começa a ler, não quer ler, e precisa mesmo, né?
Eu acho que é quase impossível, né, Leone, ser espírita e não ler. Né? O Não, é espiritismo tem impossível. essa virtude, né? Ele nos ensina a ler. Né? Ô Então, César, eu tinha um professor que ele ensinava, qual era, num curso, aí eu não lembro, era alguma coisa relacionada com matemática, então ele anunciava lá um teorema, alguma coisa, e ele costumava dizer, olha, mas a felicidade nunca é completa. Isso daqui não se aplica a tudo. Há restrições. E eu me lembrando de outro aspecto, também até mencionado por você, é que essas conquistas são pessoais e intransferíveis, né? É uma pena, é isso que me motivou lembrar lá do meu professor, que a felicidade nunca é completa, porque como a gente gostaria de digamos assim, de que compartilhassem conosco tudo isso, né? Olha, tá aqui, abra mas sua é mente. interessante, né, Leones, porque isso que você falou, eu penso nessas pessoas com quem eu tenho conversado, né? E aí, às vezes, eu digo, olha, veja o caso dos benfeitores, né? Veja o caso de Chico Xavier, de Emmanuel, de Kardec. O que seria de nós se eles, porque não quisessem conviver com a nossa ignorância, né? Não tivessem vindo, não tivessem trabalhado? E o que será dos nossos se nós não aceitarmos conviver com as dificuldades deles? Então, nós percebemos que é do mecanismo da providência divina. Aqueles que vão indo à frente, que vão aprendendo, voltam, né, para ajudar, para facilitar para o outro. Se o outro não estiver pronto, não tem problema, daqui a pouco ele vai estar pronto. Né? A gente joga a semente às vezes cai na terra dura, mas a terra é dura hoje, pode ser que daqui 6 meses seja mais. É, é, Né? é que cada um tem que caminhar com seus próprios pés, né? É da lei, Suas próprias pernas, né? é da lei. Olha, a gente ficaria conversando até não sei que horas, mas infelizmente chegou ao limite aqui do nosso horário. Viu, César? Eu sou imensamente grato a você. O programa de hoje me sensibilizou muito. Eu fiquei calado aqui só lhe escutando para não interromper o seu raciocínio e brevemente estaremos juntos novamente. Eu que agradeço, Quer meu deixar querido, a uma todos vocês. mensagenzinha breve para os nossos ouvintes? É uma alegria, estamos sempre à disposição. E sou eu que agradeço a oportunidade, né? Porque cada vez que a gente pode fazer essas reflexões, partilhar, né? Conhecimento, trocar experiências, falar das nossas vivências, ouvir a vivência de um outro companheiro, partilhar isso com os nossos irmãos, é uma alegria, né? Porque é assim que nós crescemos, né? Entra exatamente nisso que você falou. Né? Então, a gente vai crescendo assim. Né? Não é o espiritismo não é uma verdade que a gente guarda para a gente, né? Nós vamos trocando, partilhando, e isso vai nos enriquecendo. Eu que agradeço de coração essa oportunidade e Jesus nos permita outras ocasiões. Muito obrigado, César. Agradecemos a audiência, né? E, teve uma instituição espírita, eu acho que lá do Canadá, não observei a cidade, e uma outra aqui, Centro Espírita Chico Xavier, É a nossa casa. é a sua casa, né? Que bom. E teve Nossos uma amigos outra daqui estão ali, conosco, a Neuci, uma companheira nossa, que estuda conosco. é o nosso carinho lá para o seu grupo todo, viu? E Obrigado. estejamos sempre ao reboque de Jesus. Um abraço, boa noite.
Boa noite a todos. Rádio Brasil Espírita. Notícias, estudos, palestras. Sempre um bom tema à luz do Espiritismo. O movimento espírita em movimento. RBE, sua melhor companhia.